Ok, obrigado, governador, obrigado, Renato Tavares. Estou aqui compartilhando aqui com vocês, acredito que esteja aparecendo. Deixa eu Tá remover tudo aqui. certo, tá Tá tudo tudo certo, tá certo, ótimo, né? Então tá tá bom. ótimo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade aqui de falar com vocês, governadores assistentes. Gostaria de parabenizar as apresentações que foram feitas aqui, agradecer também o Colégio de Governadores aqui também presente e parabenizar vocês que são os governadores assistentes desse ano. Certamente são pessoas muito bem escolhidas. Eu já vi aqui alguns rostinhos, aqui algumas pessoas que atuaram muito bem com imagem pública durante esse ano, ainda estão atuando muito bem com imagem pública dentro dos seus clubes. E eu estou trazendo aqui, como presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública, vou trazer um pouquinho dos informativos, das informações, do que é importante para que vocês façam essa ponte entre o governador e os clubes, tá? Então, não vou entrar muito em detalhes aqui, quero trazer para vocês as informações necessárias para que vocês consigam passar bem as informações para os presidentes dos clubes do grupo de vocês, tá? Então, vamos lá. Como o Renato acabou de comentar, imagem pública é desses pilares do Rotary. Claro, existem outros pilares aí, mas como vocês viram, até as apresentações de hoje, imagem pública é muito importante e está relacionada, todas as áreas aí essas 3 áreas estão muito bem relacionadas, e vocês vão ver como imagem pública ela é importante para dar suporte para ambas as áreas, né? Claro, realização de projetos, atração de novos companheiros e voluntários e parceiros. Então, é isso que eu quero passar um pouquinho para vocês. Benefícios de uma imagem pública forte. Por que imagem pública é importante e o que um clube ganha tendo uma imagem pública forte? Primeiramente, atrai associados em potencial. A gente sempre fala que há mais rotarianos fora de Rotary do que dentro do Rotary, né? As pessoas, os potenciais rotarianos estão aí. As pessoas gostam de fazer atividades sociais, gostam de desenvolver a si mesmo, gostam de desenvolver a comunidade. E é importante que vocês tornem comum as informações do clube, que vocês auxiliem os clubes a tornarem comum as informações que eles realizam. Comunicação é isso, tornar comum uma informação. Então é isso, esse é o grande objetivo. Além disso, projeta e engaja associados atuais. A gente sabe o quão bom é quando você traz reconhecimento, traz espaço para um companheiro que faz atividades não só na comunidade, mas também junto com o clube. A gente sabe como isso engaja, isso projeta nossos companheiros, né? Além disso, atrai voluntários, doadores e parceiros. Se você não informa que tipo de ação você está fazendo, como que as pessoas vão saber que elas podem participar também? Elas querem fazer parte, mas se elas não ficam sabendo, se vocês ou os presidentes, se os clubes compartilham as informações apenas internamente, isso não acaba não ressoando para o distrito todo. Deixa eu ocultar aqui novamente. E também fortalece a imagem do Rotary na comunidade. Claro, tornar comum essa informação é fortalecer a imagem do Rotary. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês de como fazer isso, quais são as ferramentas que os presidentes, que os clubes vão ter e vão ter para trabalhar isso. Tem uma frase aí da Cat, né, que é coordenadora de imagem pública na região 35, ela fala que quando histórias negativas dominam a mídia, é o melhor momento de mostrar os rotarianos como pessoas em ação, identificando desafios e atuando para melhorar as coisas. Então, bem refletindo bastante esse momento que a gente está passando agora, de muita mensagem negativa, muito peso no que tem sido passado. Esse é um momento importantíssimo para o Rotary se destacar,
e mostrar o que faz e fazer de fato, né? Entrarmos em ação. Vou falar um pouquinho de metas. O governador Carlos Naves, ele comentou aí, vamos falar de metas mais para frente, mas, governador, com um presidente de Rotary International com esse nome, checar meta, eu acho que fica bem difícil a gente fugir desse assunto, né? E eu acho que é importante, né, a gente trazer isso aqui para vocês, porque vai ser bem o que vai guiando essa atividade de vocês, governadores assistentes, nessa ponte com os clubes. Acredito que as metas são um mecanismo que vai ajudar bastante a guiar o trabalho de vocês. E essas que eu estou trazendo aqui são as metas de imagem pública, tanto do Rotary International quanto do distrito, tá? Então, menção do Rotary, essas são metas que estão lá no Rotary Club Central, que vocês provavelmente já conhecem. Ter um planejamento estratégico. Essa é uma meta um pouquinho esquisita de estar dentro de imagem pública. Na verdade, imagem pública está dentro do planejamento estratégico, mas como está configurado assim, estou trazendo aqui para vocês. E vou dar um detalhe dessa meta um pouquinho mais à frente. A presença digital deve refletir as atividades do clube. Claro, é o que eu comentei sobre comunicar, sobre manter essas mídias sociais, manter a comunidade sabendo do que é que vocês estão fazendo. Realizar atividades sociais além das reuniões. Os clubes devem ultrapassar essa questão das reuniões. Não é só reunião e projetos também que integram as atividades do clube de vocês. Atividades sociais, como, por exemplo, o Pedalando contra a Polio, o Rotary Day, essas atividades também integram as ações, e é importante vocês estarem lado a lado com a comunidade. Atualizar as mídias sociais durante o mês, então isso também está lá como meta. Contar histórias sobre os projetos do clube, e isso eu vou falar também da questão da identidade visual, como contar a história de Rotary, isso é importantíssimo, como também o governador, o Carlos Naves, comentou. Será que a gente lembra de projetos anteriores? Por que será que a gente não lembra? Por que claro, lembramos de um ou outro projeto, mas por que será que poucos ficam bem frescos na nossa memória? E o uso do material promocional do Rotary. O Rotary possui vários eventos e várias campanhas que auxiliam os clubes a desenvolver a imagem pública. Tá? Além dessas metas, né, que estão lá no Rotary Club Central, nós temos as metas de menção distrital. E as que estão relacionadas à imagem pública são essas. Eu até gostaria de forçar um pouquinho mais, que o governador Wilson comentou. Então, no mínimo 6 divulgações em mídias tradicionais no ano, revistas, jornais, TV, rádio, etc., né? Então, essas mídias que são importantíssimas, que a gente sabe que fala com um público muito grande nas cidades, então não esqueçam dessas mídias, né? Não deixem com que os clubes esqueçam dessas mídias, que vocês aí que foram presidentes, vocês sabem o quanto que isso gera de impacto, e com pandemia, com essa situação, com a modernização e com a facilidade, nós temos essa meta de 6 publicações mensais em redes sociais. Deixa eu... Ok. Então, 6 publicações mensais em Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, ok? Então, o importante é que os clubes programem essas publicações, pensem estrategicamente o que divulgar. Existe muita coisa de Rotary para ser divulgado. Eu vou passar algumas ferramentas de aonde encontrar material para ser divulgado. O Rotary, vocês sabem o quão rico que é, o quão grande que ele é. Eu lembro também, falando novamente do governador Carlos Naves, em uma outra ocasião, ele comentou, a criança perguntou para o pai, nossa, o avião é tão pequenininho, né, lá no alto, e o pai um dia levou essa criança num aeroporto e mostrou o tamanho de verdade do avião. Ele falou, nossa, como é grande. Pois é, quando você está próximo disso, você vê o quão grande ele é. E o Rotary, ele é muito isso. Quando você se aproxima e compreende Rotary, você começa a entender a grandiosidade dele, né?
Então, eu vou mostrar algumas ferramentas que vocês podem direcionar para os clubes para eles utilizarem para conhecer ainda mais o tamanho de Rotary. Falando um pouquinho detalhado aqui do planejamento estratégico, então a meta lá diz para que os clubes precisam elaborar um planejamento estratégico ou atualizá-lo, um plano para os próximos 5 anos. Então, os clubes que já têm um planejamento estratégico têm como meta fazer a atualização dele. Aí tem um link, então eu acredito que essa apresentação vai ser enviada para vocês, mas também no PETS nós vamos repassar algumas dessas informações. Então esse link, ele leva para um guia. O Rotary já facilitou esse trabalho para os clubes, né? Tem um guia, não é obrigação seguir o que está lá, mas na verdade é para facilitar o que eu devo pensar para montar um planejamento estratégico do clube. Então tem esse material, tá? A meta é criar os clubes que não têm ou atualizar. Contar histórias sobre os projetos do clube, certo? Então tem 2 links aí, o link do Brand Center. Brand Center, para quem ainda não conhece, é o centro da marca. Então lá estão os guias de como utilizar a identidade visual, como falar de Rotary, como entrar em contato, por exemplo, com a imprensa. Lá, esse Brand Center, ele tem vários recursos importantíssimos, não tem como um clube não utilizar o Brand Center. Nessa altura do campeonato, não tem como um clube não utilizar o Brand Center, tá? E o link de baixo é o link que já leva direto para esse guia de identidade visual, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui com vocês, por serem governadores assistentes, mas nos próximos encontros com o clube, com os diretores, tem clube que chama de diretor de imagem pública, tem clube que chama presidente de comissão de imagem pública, nós vamos ter um momento mais especial com eles, onde nós vamos falar detalhes da utilização da marca, tá? O que é importante dessa questão da voz, da marca de Rotary, por que tem isso? Ele define a nossa essência, para identificar como o Rotary é diferente de outras organizações. Ele dá vida aos nossos valores para garantir que nossos atos condizam com nossas palavras. Estabelece a nossa voz para refletir nosso caráter distinto. Esclarece como apresentamos o que temos a oferecer para que as pessoas entendam o que fazemos e como elas podem participar. E revitaliza a identidade visual. Como vocês sabem, desde 2011, a gente não utiliza mais alguns elementos na marca mãe, né, na roda rotária, toda a marca vem sido revitalizada, renovada, modernizada, para ter mais a ver com as atividades, com o que o Rotary faz hoje. Mais uma meta ali, uso do material promocional do Rotary. Uma das principais campanhas de Rotary é o Pessoas em Ação. Qual que é uma grande importância para vocês auxiliarem bem os clubes na questão das fotos? As fotos, é importante que exista a ação sendo executada. Nós gostamos muito, eu gosto muito de quando a gente tira aquela foto que está todo mundo que realizou a atividade olhando ali, posando para a foto. Eu gosto muito dessa foto, porque a gente compartilha o momento, são essas pessoas que fizeram aquilo realizar. Mas quando a gente fala de comunicar, tornar comum a imagem da notícia, essa foto posada de todo mundo junto, ela é a segunda mais importante, ela é secundária, ela não é primária. A foto primária é a foto da ação. Por isso que a gente fala tanto do pessoas em ação, né? Dos clubes estarem lá executando. Tira uma foto executando a ação. Isso dá um tom totalmente diferente para a notícia, para a matéria, para a publicação nas mídias sociais, é totalmente diferente, tá? Esse link leva para o guia de estilo da campanha Pessoas em Ação. Dentro do Brand Center, tem como gerar esse tipo de imagem que vocês estão vendo aí, com o verbo, né? Se não me engano, são 10 verbos que podem ser selecionados aí embaixo. Juntos nós, aí o verbo, transformamos, juntos combatemos a polio, juntos salvamos vidas. Existem outros verbos lá que vocês podem orientar os clubes a utilizar. Dependendo da ação, um verbo encaixa melhor, faz mais sentido na hora de divulgar.
Então, essa campanha Pessoas em Ação ajuda o público externo a entender melhor o que é Rotary, quem são os rotarianos, que impacto os rotarianos causam em suas comunidades, em todo o mundo, e como o Rotary é diferente de outras organizações. Lá no Brand Center, vocês vão conseguir passar para os clubes. Lá tem vídeos, lá tem os anúncios para serem impressos, anúncios para outdoor, digitais, para scripts para rádio, como escrever esse script para rádio, falando do projeto, do Pessoas em Ação. A gente não precisa ficar inventando esse tipo de coisa. Já está lá. Não que a gente precise usar exatamente como está lá, mas aquilo é um guia. Quando não tiver uma ideia ali na hora, precisa fazer rápido, pega ali, entende direitinho e usa. Mas aquilo é um guia para facilitar o dia a dia. A gente sabe que hoje não dá para complicar. A gente não pode complicar. A gente tem que facilitar. Então, a gente utiliza o que melhor e de mais adiantado, pronto, mastigado tem para que os clubes consigam realizar essas atividades. Além disso, tem duas campanhas aí super importantes. O End o Polio Now, que no nosso distrito, ele tem um destaque muito grande em outubro, mas não é só em outubro, tá? Então, fiquem chacoalhando os clubes para que eles façam ações do End o Polio Now, da campanha contra a poliomielite, durante o ano todo. Não é só quando tiver lá perto de outubro que vai falar de arrecadação para Polio Plus. O Pedalando contra a Polio, como o Antônio Carlos, o governador Antônio Carlos falou, ele é um evento de imagem pública, mas ele é focado na arrecadação. Esse ano, 21, 22, nós vamos trabalhar ainda mais para que seja um evento de arrecadação, não só de conscientização, de imagem pública. Deixa eu voltar aqui. Opa, na verdade, é esse aqui. E o Rotary Day 2022, estamos acabando de passar aí pelo Rotary Day agora. Vocês viram, muitas ações foram realizadas, vocês que estão aí participaram dessas ações, e nós vamos fazer um Rotary Day 2022 de forma muito semelhante. Como o Antônio Carlos comentou, está em uma situação muito difícil. Se a gente continuar dessa maneira, as atividades vão continuar sendo sem aglomeração. Então, a gente tem que pensar um Rotary Day que atenda. Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou comentar especificamente do Rotary Day. Ferramentas de imagem pública disponíveis. Tem um monte de texto aí na tela, mas eu vou passar rapidinho sobre isso, porque a ideia é que esse slide também sirva para vocês utilizarem depois. Putz, eu lembro que tem lá na apresentação do Renato, tem uns links que dá para usar. Então, vamos lá. Ferramenta de imagem pública disponível no MyRotary, Rotary Showcase. Então, muitos clubes ainda não conheciam o Showcase, ainda não tinham acessado. O Showcase, ele é uma vitrine de projetos, tá? É por ali que você vai conseguir ver projetos de outros clubes para se inspirar, e você vai colocar nos projetos, você vai orientar, né, os clubes do seu grupo a colocarem os projetos dele para inspirar outras pessoas a transformar vidas da mesma maneira que eles estão transformando. Outra razão importante para ter os projetos publicados ali é quando você for buscar um parceiro internacional para fazer um projeto global. É muito bom quando você entra em contato com um clube e você vai lá pesquisar, deixa eu ver melhor um pouco os projetos que esse clube faz. Além de você ir nas mídias sociais, você pode ir lá no Showcase e ver os detalhes do projeto. Porque às vezes na mídia social foi só uma chamada, fizemos tal coisa. No Showcase vai ter um pouco mais de projeto, quem foram os parceiros deles, nossa, eles têm feito projetos globais também, e da mesma forma, os parceiros de fora vão olhar o Showcase de vocês. Imagina, chegar lá, não tem projeto nenhum, fala, nossa, eu não sei, vou entrar meio que numa fria. Sabe quando você vai fazer uma compra no Mercado Livre, que você olha as avaliações para ver se já tem bastante venda e tal? Mesma coisa. O clube vai vir lá do Canadá, sei lá, da Suécia, vai olhar o Showcase do clube, não tem nada, fala, e agora? Será que dá para confiar? Vai dar certo? Não sei, estou com um pé atrás. Então, é isso, alimenta um Showcase. Brand Center, como eu já comentei, é uma ferramenta importantíssima de imagem pública. As newsletters, né, as listas de e-mail estão disponíveis ali, assim como o blog Vozes do Rotary, são materiais
gerenciados pelo RIBO, pelo Rotary International Brasil Office, que fica lá em São Paulo, e eles alimentam essas listas de e-mail e esse blog com informações que vocês podem direcionar para que os clubes utilizem isso para divulgar. Não só internamente, mas externamente. Muito material do Vozes do Rotary podem ser utilizados para que sejam compartilhados com a comunidade. A comunidade precisa ser bombardeada mais de informação sobre Rotary, porque ainda é muito comum você falar de uma pessoa, eu faço parte do Rotary. Sabe o que é Rotary? Não sei. E você tem que explicar, né? Isso, claro, está diminuindo. Conforme a gente faz bastante imagem pública, isso vem diminuindo, mas ainda existe e acredito que vocês saibam disso, porque vocês falam que são rotarianos e muita gente fala, mas o que é isso, né? Central de aprendizado, Learning Center, gente, anotem isso, é fundamental que os responsáveis por imagem pública nos clubes realizem esses treinamentos. São materiais fantásticos, muito bem organizados, em português, que tem treinamentos em outras línguas também, mas se fizer os em português já está ótimo. É importantíssimo, é fundamental que todos façam. Isso, o link está aqui para o catálogo de imagem pública, mas entrando ali vocês vão ver que tem treinamento de todas as outras áreas, então não esqueçam de passar o Learning Center. Site do clube, o Uniclube, também é cheio de ferramenta de imagem pública. Os clubes podem disponibilizar notícias, cadastrar os projetos, tem galeria de foto, tem a mensagem do presidente. Então, o presidente pode, no próprio site do clube, deixar a informação, qual é o tom dessa gestão, o que é servir para transformar vidas. E isso é imagem pública, porque a pessoa vai procurar no Google, vai encontrar o link do site do clube, vai entrar lá, tá tudo desatualizado, é quase que uma imagem pública negativa. Então, é uma ferramenta importante. Site e mídias sociais do distrito, incluindo o YouTube, que tem vários vídeos interessantes. Importante, ali tem um trabalho já da equipe distrital, a Larissa faz esse trabalho muito bem, de filtrar, colocar, divulgar materiais dos clubes do distrito para pôr ali. Então, isso também é material que pode ser alimentado nas mídias sociais de cada clube, certo? Equipe distrital de imagem pública é uma ferramenta também. Eu vou falar os nomes de cada um. Eu vi que a Larissa está presente, a Tati está presente também, o Renato Tavares faz parte da nossa equipe também. Então, vamos lá. A equipe distrital de imagem pública, ela serve para dar as ferramentas para os clubes. É importante para aprovação de artes digitais impressas. Não estou falando que é obrigatório passar para a gente para aprovar, tá? Não é obrigatório, mas é bem recomendado, principalmente artes impressas, tá? Utilizar a marca do distrito, então usar o logo que está escrito embaixo, Distrito 4630, aí sim é obrigatório passar pela equipe distrital de imagem pública. Só quem fala de distrito, em nome do distrito, é o distrito, a não ser que haja uma pré-aprovação para que os clubes o façam. Do contrário, os clubes devem utilizar a marca do clube. Da mesma maneira, né, aproveitando o gancho, os clubes não podem usar a marca Rotary, só Rotary e a roda rotária, sem nada escrito embaixo. Só quem pode falar em Rotary, assim, é o Rotary International. No Brasil, o RIBO. O RIBO está autorizado a utilizar. Exceto em algumas situações. A gente viu o Rotary Clube de Rondon fez um belíssimo outdoor e em comemoração ao Rotary International, e aí utilizou a logomarca. Nesse caso, existe uma exceção, é liberado, mas, em geral, os clubes não podem usar, tá? A questão de aprovação de artes impressas é muito simples. Depois que você fizer 500, né, que depois que o clube fizer 500 camisetas bordado o logo do Rotary totalmente incorreto, aí é tarde demais, certo? Depois que imprimir 1000 panfletos usando as cores erradas, o logo achatado, aí é tarde demais. Por isso que a gente orienta que mídias impressas mandar para a gente aprovar antes, tá? Grupo de dúvidas.
Olha, a gente colocou no ano atual que a gente está, era recomendado que os diretores, né, os presidentes da Comissão de Imagem Pública estivessem nesse grupo, mas estamos colocando aí como obrigatório que os gestores de imagem pública dos clubes estejam nesse grupo de dúvidas, tá? Esse grupo ainda não foi formado, o da gestão agora do governador Wilson ainda não foi formado, mas anotem aí no caderninho de vocês que os clubes do grupo de vocês devem ter o gestor de imagem pública nesse grupo de WhatsApp. É a nossa principal ferramenta de comunicação distrito clube, ok? Os clubes que não estão ali, a gente tenta repetir a informação por e-mail para os presidentes do clube, mas a gente não tem todos os dados de todos os diretores de imagem pública, por exemplo, entendeu? Então, nos ajudem nesse processo. Fica muito defasada a comunicação, as novidades, os informes, se essas pessoas não estão nesse grupo. Não é um grupo cheio de coisa inútil, não tem isso, é um grupo altamente moderado para que apenas dúvidas relevantes estejam ali, e é o principal meio de comunicação do distrito com os diretores de imagem pública, com os presidentes da Comissão de Imagem Pública. Vamos lá. Os nomes. Quem são as pessoas que podem ser contactadas para falar de imagem pública no distrito? Equipe que responde por isso. Eu respondo como presidente da comissão. A Tatiane Fontoura da Silva França é do Rotary Club de Campo Mourão, Raio de Luz, está aí presente com a gente. Obrigado de estar aqui, Tati. Valdecir Testa Júnior, do Rotary Club de Cianorte. A Larissa, que é a jornalista do nosso distrito, ela é responsável pelas mídias sociais e os comunicados mensais, faz um trabalho fantástico, é incrível mesmo, todo o trabalho que é feito, não só de gerar novos conteúdos, mas de organizar isso de uma maneira que fique leve, fácil de compreender e que seja divulgada para as empresas cidadãs, para os nossos parceiros, para não rotarianos. Então é fenomenal o trabalho da Larissa. Parabéns, Larissa. Acredito que você ainda esteja aí conosco. E também importante falar do Renato Tavares, que é o nosso conselheiro mor dentro da nossa Comissão Distrital de Imagem Pública. Ele faz parte aí do Rotary Club de Maringá Aeroporto, membro no horário, né? Vou citar o nome do Richard aqui, acredito que muitos de vocês conheçam. O Richard, ele era o anterior presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública do nosso distrito, e hoje ele é coordenador assistente de imagem pública regional. Então, o Richard continua conosco, ele é um apoio fundamental quando a gente tem dúvidas mais complexas, dúvidas conceituais do uso da marca. O Richard é uma pessoa fantástica que a gente também tem de suporte. Calendário, datas importantes aí. Tô com o tempo tá perto aí, tem mais 5 minutinhos. Dá para falar para vocês. Então, vamos lá. Calendário de imagem pública, tá? Tem eventos importantes que estão faltando aqui, mas eu só coloquei de imagem pública. Treinamentos, 10 e 11 de abril, previsto para ser em Maringá. Presidentes eleitos é o público, certo? A Assembleia Distrital, dia 16 de maio, o público são os presidentes da Comissão de Imagem Pública. Isso, o treinamento de imagem pública. Todos os demais estarão ali presentes também, certo? Não só de imagem pública, mas como calendário de imagem pública, estou colocando aí. Seminário Distrital de Imagem Pública. Aí também o público é mais geral, dia 24 de julho, previsto para acontecer em Campo Mourão. Eventos, então já temos as datas dos eventos, isso é importante para os clubes se programarem. Pedalando contra Pólio, 18 a 24 de outubro, vai ter uma metodologia também de ser mais longo, vai ser uma semana. Dia do voluntariado, essa é uma novidade que nós estamos trazendo, também veio do presidente do Rotary International, nós vamos trabalhar no nosso distrito, 5 de dezembro. Rotary Day, 27 de fevereiro, já de 2022. Então, aí, comentando do Rotary Day, já está previsto para ter um formato parecido com o que nós acabamos de ter. Então, nós vamos ter uma semana Rotary em ação. Essa semana, ela começa no dia 21, na segunda-feira, e ela termina com o Rotary Day no dia 27.
Então, o Rotary Day, ele é a cereja do bolo dessa semana Rotary em Ação, certo? É para a gente fazer atividades, mostrar ainda mais as atividades no distrito, na comunidade e projetar ainda mais o nosso distrito. Agora, eu quero fazer uma recapitulação básica aqui, ó, dicas práticas. O que é importante? Vamos lá, aí, ó, foto do pessoal aí. Divulgar boas práticas, bons projetos, bons eventos e boas ações. Fundamental. Utilizar a linguagem adequada para cada veículo. Então, dependendo do tipo de público que vai estar ouvindo a informação, os clubes têm que falar de uma maneira ligeiramente diferente. Por exemplo, os clubes têm que traduzir a fala quando vai falar para não rotariano, que é outra dica, eu vou falar depois. Então, ó, boas fotos são fundamentais, fotos em ação. Aí o Ademir entregando um panfleto do coronavírus para a pessoa, está agindo, é a ação que está sendo fotografada, certo? Aí um rotariano fazendo a vacinação da poliomielite em uma criança, está executando, isso é muito importante. Aí, o que eu estava falando anteriormente, as publicações atingem rotarianos e não rotarianos. Não adianta falar FEDUC para um não rotariano, ele não vai entender. Não adianta falar, até falar distrito, quando você fala distrito, ele não entende direito. Então, precisa traduzir, precisa mastigar, evite o uso de terminologias que não rotarianos não entendem, porque senão a comunicação, ela tem um entrave aí no meio. Não adianta comunicar uma informação que não está traduzida, é igual você fazer uma publicação em chinês. Seu público não vai entender. Então, é a mesma coisa. Tomem bastante cuidado com isso. E, claro, envolver os companheiros do clube. Como eu falei anteriormente, DQA também, DQA e imagem pública andam muito lado a lado. E você consegue projetar e motivar os companheiros do clube. É importante que os companheiros façam as atividades junto. E imagem pública não é diferente, tá? Capriche na comunicação visual e da marca Rotary, utilize corretamente, veja exemplos nas mídias sociais do distrito, tem os modelos, todos os eventos já vêm com modelos para facilitar o trabalho dos responsáveis por imagem pública e, por fim, conte e faça parte da história do Rotary. Isso é o principal quando a gente está falando em imagem pública. Conte a história de Rotary, faça parte da história do Rotary. É isso que é importante e é o que eu gostaria de falar para vocês. Fico à disposição, tem aí os dados para vocês conversarem comigo. Estou lá no grupo de dúvidas também, acredito que muitos de vocês tenham o meu contato. Sei que vai ter as perguntas vão vir depois, fiquem à vontade, a gente tem uma disponibilidade muito especial para auxiliar vocês, governadores assistentes, que vão ser peça fundamental nesse ano rotário. Não tem como a gente ficar falando também, fazendo aquele trabalho de formiguinha, falando um por um, a mesma mensagem ficar repetindo. Então, nos ajudem, governadores assistentes, façam essas mensagens ecoarem, porque isso faz o trabalho de vocês ficar mais fácil e o nosso também. E o do clube, e dos clubes do seu grupo também, certo? Fico à disposição depois, caso tenham algumas dúvidas, tá? Acho que é isso mesmo. Obrigado, pessoal.